Oi, aqui é o Bruno Giuliani e hoje eu tô aqui para fazer uma entrevista com um coach muito especial. É um coach que eu aprendi a não só respeitar, como admirar, que é o coach Paulo Costa de Vitória. Por que eu tô entrevistando ele aqui? Porque muita gente, talvez a resposta que eu mais recebo das pessoas que hoje me seguem é assim, pô Bruno, eu queria ter mais dinheiro, eu queria saber melhorar minhas finanças. Olha, eu quebrei, eu tive um problema, alguém na minha família adoeceu e eu tive que gastar tudo. Ou então eu fui demitido, ou então, pô, eu já tive muito e eu não tenho nada, ou então eu não tenho nada e quero saber como ter. E o coach Paulo Costa é um especialista em finanças, mais do que finanças, na mentalidade que faz você prosperar financeiramente. E muita gente, por exemplo, chega assim, Bruno, como é que eu saio do atoleiro financeiro? E na verdade isso acaba não sendo a minha especialidade, né? A minha especialidade é conhecer coaches e ajudarem eles a venderem mais, a conseguirem dinheiro. Eu, por acaso, eu saí de um atoleiro financeiro já uma vez na vida, se você me segue, você me conhece, né? Que eu cheguei a quebrar e comecei uma nova carreira como coach. Agora, eu consegui sair porque o que eu dou, principalmente graças agradeço a Deus e agradeço também, obviamente, a minha capacidade de vender, tá? De saber vender, de ter umas habilidades que as pessoas acreditavam ser necessárias, depois de montar uma escola de coaching. Mas mesmo assim, eu ainda tenho patamares financeiros que me limitam. Então, olha só, você vê, por exemplo, eu construí um negócio milionário, tá? Mas eu não consegui acumular hoje, até hoje, aquele meu, que é um sonho que eu tenho, vamos supor, de ter 1 milhão líquido. Se alguém chegasse assim, me pedisse uma malinha de 007 com 1 milhão de reais, não precisa nem ser de dólares, durante a minha vida toda, eu nunca tive condições de juntar isso. E hoje, inclusive, eu vou ver assim, se o Paulo consegue pegar aqui, fazer um exercício comigo e entender por que eu nunca consegui é, fazer isso de certa forma. Mas com vocês aí, o Paulo Costa, eu vou fazer algumas perguntas para ele. Mas antes, Paulo, eu sei que eu já fiz uma explicação, mas explica melhor então aí para a turma que me segue. Quem é você e como que você ajuda as pessoas? Olá, eu sou Paulo Costa, coach financeiro, e me especializei nessa área há alguns anos porque eu tinha uma empresa que prestava serviço para uma grande multinacional, tinha um contrato, fiz muitos investimentos, equipamentos, máquinas, ferramentas, pessoal, treinamentos, mas naquele contrato de 3 anos, e era um bom contrato, muito trabalho, poderia ser inclusive renovado, mas tinha lá uma cláusula que estava escrito assim: nós podemos cancelar o seu contrato com 30 dias de antecedência. Na minha mente, nunca isso ia acontecer. Tinha muito serviço para ser feito, o meu trabalho estava sendo bem feito, mas depois de um ano a empresa me chamou e falou: olha, estamos aqui numa contenção de despesa e daqui 30 dias nós não vamos mais precisar do seu trabalho. Imaginem, muitas pessoas contratadas, muito investimento feito, e de repente sem nenhum retorno. Passei bastante aperto naquele momento ali, consegui recuperar também, como diz o Bruno, com muita força de vontade e outros recursos internos, mas dali eu tomei a decisão o seguinte: eu quero aprender mais como funciona o dinheiro e fiz o curso para consultor financeiro. Durante algum tempo eu trabalhei apenas como consultor, ensinando as pessoas a fazer planilhas, a fazer contas, a fazer anotações, até que um contador com um belo escritório de contabilidade me contratou porque as finanças pessoais dele não estavam bem. Eu confesso para vocês, aí fui eu quem travou, porque eu ensinava as pessoas a fazer planilha e fazer contas, e o contador sabe fazer isso. E em seguida, parece que já era um aviso ali, um gerente de banco, com 17 anos de carreira num banco, só mexe com dinheiro e com contas, também me foi apresentado, porque as finanças pessoais dele também não estavam bem.
eu novamente, com todo o conhecimento que eu tinha e a experiência de vida, já ajudei a ele. Mas naquele momento eu tomei a decisão de parar todo o meu estudo técnico e entender, fazer cursos, procurar saber como funciona a mente humana em relação à riqueza, dinheiro e prosperidade. Deixa eu só entender, então mais ou menos você... É como se você chegasse um padre e te contratasse para ensinar ele a rezar missa e como se um pastor, né, a pregar ali na igreja. Eu me considerava um bom profissional, um bom consultor financeiro, mas eu percebi que para lidar bem com dinheiro, riqueza e prosperidade é muito mais do que fazer contas. Então, naqueles cursos de programação neurolinguística e outros, eu aprendi, entendi, para mim na época foi uma novidade, que a gente tem um modelo mental, pensamentos limitantes que nos atrapalham de chegar até onde a gente quer em relação a dinheiro e prosperidade. O passo seguinte foi entender como funciona isso e como mudar esse modelo mental. Como que a gente pode mudar o nosso modelo mental. Então eu fiz outros cursos que me ensinaram a fazer tipo uma formatação no seu HD, na sua mente, mudar o seu modelo mental. O terceiro passo foi o que eu aprendi nos Estados Unidos. Foi aprender como que eu poderia ajudar o meu cliente e a descobrir quais são esses pensamentos, quais são esses modelos que estão atrapalhando ele de estar mais próspero e como mudar isso. Então hoje eu tenho muito sucesso no meu trabalho, os meus clientes conseguem alcançar tudo que eles almejam, todas as metas e objetivos, em função dessa programação que eu trouxe para o Brasil e montei aqui um programa baseado em todas essas técnicas, que num caso de cursos presenciais, em 2 dias a pessoa muda todo o seu jeito de pensar em relação a dinheiro, riqueza e prosperidade. Legal. Mas é independente aí do programa, como você vê, existem várias pessoas, pelo que eu estou entendendo. Todo mundo, igual você falou, tem um HD, né? E às vezes eu também gosto de brincar, falo que às vezes o pessoal foi instalado um vírus, né? Como se fosse um vírus de informática, que faz a sua tela aparecer de um jeito diferente em relação a dinheiro. Aquilo que você consegue ver é diferente do que é a realidade. Ele te dá uma perspectiva completamente diferente sobre como fazer dinheiro, sobre como acumular, se for o caso, né? Se for o que você quer, dinheiro, e como lidar bem com o dinheiro, como entender o dinheiro muito mais talvez aí como uma fonte de libertação do que efetivamente como algo que te escraviza, né? E de que forma, assim, a gente já entendeu que existe aí uma reprogramação mental, mas daí para quem está assistindo essa nossa entrevista, quais são, por exemplo, assim, os principais passos para alguém, inicialmente, vamos falar daqueles que estão naquela gangorra, aquelas pessoas que estão assim com a finança apertada, né? Não estou falando daqueles que estão assim completamente endividados e não estão saindo, isso aí eu acredito que seja uma outra coisa. Mas eu quero aquelas pessoas que estão ali no empate, né? O que elas ganham, elas gastam. Isso. Tá? E não consegue sobrar nada para fazer alguma coisa a mais, para ter novas experiências ou alguma coisa. Que dica que você tem para dar um passo a passo aí para ajudar essas pessoas a começarem a ter uma melhor relação, a conseguirem acumular, juntar e crescer e prosperar? A primeira coisa que se deve fazer é pensar com carinho, num momento bem tranquilo, focado nisso, quais eram as frases, o jeito de pensar, principalmente dos seus pais. Seu pai, sua mãe, como que eles lidavam com o dinheiro. Posso dar alguns exemplos. Uma empresária que tinha um excelente negócio, ganhava muito dinheiro e ela queria se aposentar, queria sair daquilo e ficar numa vida mais tranquila. Ela ficou apavorada quando ela fez as contas. Quando ela se aposentasse daquilo, ela ia passar fome, simplesmente. Porque com o dinheiro que ela ganhava, ela
é uma empresária solteira, sozinha, morava de aluguel e andava de ônibus. Racionalmente é uma coisa assim que não dá para a gente entender. Mas depois que ela foi fazendo todos os exercícios e passou por aquele programa, ela entendeu a história de vida dela. Quando ela era pequenininha, 2, 3 anos, começou a entender as coisas, ela morava numa casa e do lado da casa dela tinha uma padaria. E um dia a mãe dela pegou, como se fosse hoje, R$ 5, entregou para ela e falou: filhinha, você dá conta de fazer isso? Vai ali na padaria, traz 4 pães e traz o troco. Ela, quando criança, se lembrou disso, quando era criança, foi à padaria, comprou os pães, trouxe o troco e falou com a mamãe toda feliz: olha, mamãe, está aqui os pães, está aqui o troco. E a mãe dela, muito preocupada, disse: meu Deus, esqueci, ela pegou em dinheiro, dinheiro é sujo, vão lavar a mão dela, passar álcool na mão dela. E você pode imaginar quantas vezes na infância dela, até 7, 8, 9 anos, ela escutou e viu lavarem a mão dela e desinfetarem porque ela pegou em dinheiro. Que programa ficou para ela ali? Dinheiro é sujo. Mas também durante a vida dela, durante a infância, ela aprendeu que sujeira você joga fora. Então todo o dinheiro que vinha para ela, ela dava um jeito de jogar aquilo fora inconscientemente. Imaginem, ela emprestava dinheiro para todo mundo, ninguém pagava. Ela comprava coisas no nome dela para as pessoas que estavam com dificuldade, para depois as pessoas pagarem, ninguém pagava. E inconscientemente ela ficava tranquila, porque aquelas pessoas estavam ajudando ela a jogar aquela sujeira fora. Depois que ela passou por essa reprogramação, vamos dizer assim, mudança do modelo mental dela em relação a dinheiro, entendeu isso, passou por todo o processo, foi muito engraçado, porque eu estava fazendo um trabalho com ela e ela saiu para almoçar. E depois do almoço, nós fizemos a técnica antes do almoço, depois do almoço ela ia voltar para fazer o planejamento. E ela chegou com outro visual, outra pessoa, assim, feliz, satisfeita, e colocou uma nota de R$ 10 em cima da mesa, uma nota suja. Ela falou: cara, isso funciona mesmo. Antes desse programa aqui, se eu fosse atravessar a rua e essa nota estivesse no chão, eu não veria. E se eu visse, eu ia me afastar. Quando eu vi essa nota lá na calçada, o primeiro momento foi me afastar. Depois eu vi que na minha mente não fazia mais sentido aquilo. Ela agachou, pegou o dinheiro e voltou e mostrou que era uma prova de que aquilo funcionava. Depois ela fez um quadro e colocou aquela nota lá na sala dela. 3 meses depois ela estava com um carro zero e 1 ano depois ela tinha comprado um apartamento de 2 quartos num bairro nobre. Legal, tudo com um exercício, né? Você vê às vezes um negócio pequeno, né? Pequeno. Existe aquela coisa assim, eu cresci lendo o Tio Patinhas, né? Minha mãe tinha a coleção inteira do Tio Patinhas do ano, não importa exatamente que ano era, mas ela tinha uma grande coleção lá em Natal e eu li, e que depois, assim, na minha infância ainda tinha o desenho animado, né? Onde existia a moedinha número 1 do Tio Patinhas. E aquilo era tinha uma bruxa que ficava o tempo todo querendo pegar aquela moeda e o Tio Patinhas falava: olha, a fonte da minha fortuna é essa moedinha número 1. Qual é o significado, às vezes, da pessoa, às vezes, com um gesto tão pequeno? Por que pode causar uma mudança tão grande na pessoa, um pequeno gesto desse? A mudança é muito grande, Bruno. Eu tenho vários exemplos. Já há 11 anos eu trabalho com esse programa. E muitas pessoas acham, como você falou aí, que a gente só procura um coach financeiro ou um consultor quando está com dificuldade. Eu atendi um grande empresário, dono de uma empresa de importação e exportação, e por que ele me foi apresentado? Porque ele me procurou. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha carros, ele morava bem, mas ele estava super estressado, doente, e sentiu que estava perdendo a família. Também ele passou por aquele programa e o que ele descobriu? Que na infância dele, adolescência, ele escutou muitas vezes do pai, da mãe, da comunidade dele ali, que para você ganhar dinheiro e ter sucesso você tem que trabalhar muito. Nós todos já escutamos isso. E para nós escutamos como uma coisa natural, mas para ele não. Para ele o muito é como se fosse aquele outdoor duplo, tem que trabalhar muito, ou seja, 12 horas por dia, 14 horas,
365 dias por ano. Já tinha 20 anos que ele tinha aquela empresa, estava muito bem sucedido financeiramente, só que a vida pessoal dele estava comprometida. Quando ele descobriu isso e mudou esse modelo, ele ia na empresa sábado, domingo, celular ligado, empresa de importação e exportação funciona 24 horas. Nós combinamos que naquele domingo ele não iria na empresa e o celular dele ia ficar comigo. Conversamos na empresa. Não aconteceu nada, ninguém precisou dele, mas a impressão dele é que chegando na empresa, a empresa estava falida porque ele não trabalhou no domingo. Aí dava tudo certo. Nós programamos para o outro final de semana ele ficar sem ir na empresa no sábado e no domingo. E deu tudo certo. Depois nós combinamos para ele tirar 5 dias de férias. Sábado e domingo, ele já sabia que não tinha problema. Mas era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ele foi tirar férias num resort na Bahia, onde não pega rádio, jornal, revista, televisão, celular, nem fofoca chega lá, para ele ficar bem tranquilo. A mulher dele falou que na quarta-feira ele ainda ficou meio tenso, mas aproveitou o resto das férias, e a surpresa dele foi quando ele chegou na empresa na segunda-feira. A empresa estava funcionando muito melhor, porque os empregados dele, a gerência, os gestores, quiseram mostrar para ele que eles eram bons, que eles faziam um bom trabalho. E hoje ele recuperou a família, recuperou a saúde e continua muito bem sucedido financeiramente. Ou seja, essa crença assim, de financeira, esse modelo mental, essas perspectivas que você recebe são instaladas, nem sempre não é questão que elas impedem você de prosperar financeiramente. Muitas vezes elas permitem que você prospere até financeiramente, sim, mas às vezes é um troco... Um custo alto, né? Ou seja, na verdade eles acabam minando a sua felicidade, independente da quantidade de dinheiro que você tem ou não. Bem interessante. Agora, e foi com um pequeno gesto do tipo ficar sem o celular, para não ir num domingo, num sábado trabalhar, que o negócio começa, tá? E vamos supor, agora então, eu vou te botar aqui numa espécie de uma saia justa, o pessoal que está aqui conhece a minha história, e vamos lá. Eu tive uma história ali, meu pai, ele sim, na infância dele, ele foi criado com mais 10 irmãos, né, com muita extrema dificuldade financeira. O pai dele era um caseiro de fazenda e tal, e ele teve ali 10 irmãos. Ele depois virou militar, piloto da Força Aérea Brasileira, depois foi trabalhar numa companhia aérea privada, que foi a VASP, que privatizou, ele entrou na diretoria da VASP, depois saiu e montou um negócio dele que prosperou. Eu peguei carona nesse negócio dele e meu pai sempre deu pra gente uma excelente educação financeira no que eu vejo na minha perspectiva. Eu, por exemplo, não ganhei mesada. Eu e meu irmão, a gente tinha que merecer a nossa mesada de certa forma, assim, olha, nós tínhamos 10 conceitos, tá? A cada conceito 9 ou 10 a gente ganhava $10. A cada conceito 7, 8 a gente ganhava $5. A cada conceito 5, 6 a gente pagava $5 e abaixo de 5 pagava $10, né? No inglês era uma nota de 0 a 100 que valia mais $100. E o dentista que a gente ia de 6 em 6 meses, ele dava $100, pagava a consulta e te dava $100. O primeiro tratamento dentário vai sair dos seus $100. Eu vou lembrar, esse aí foi o jeito que... Então ele não só fez a minha cabeça e a do meu irmão para a gente operar em dólar, como a gente também tinha que fazer por merecer, né, a nossa mesada baseada no desempenho, que era o que a gente tinha ali no dia. Depois dos 18 anos eu comecei a minha primeira empreitada empreendedora, né? Montei o negócio que foi depois até virou o modelo de franquia da empresa do meu pai. E vamos lá, 18 até, posso dizer aí, os meus 31 anos, eu sempre fui, meu pai sempre falou uma outra frase também: você não fica rico com aquilo que você ganha, você fica rico com aquilo que você guarda, né? Com aquilo que você junta. E eu sempre fui juntando. Eu não sou uma pessoa que sou chegada nem a carro, nem a roupa, e muito menos a viagem, né? E eu fui a minha vida toda. Eu comprei, por exemplo, essa sala que a gente está fazendo essa filmagem por $30 mil quando eu tinha 19 anos, né?
O meu apartamento foi pago à vista, né? Meu carro sempre foi comprado à vista, sempre foi desse aí. E tinha ali, eu já tinha 500 mil reais em liquidez. Em 2009, né? Eu tinha 500 mil reais em liquidez. E fora 3 imóveis e um carro. E que eu praticamente peguei e perdi quase tudo isso, né, em uma avacalhada forte que eu dei na Bolsa de Valores, mexendo aí com opções, como se fosse ir num cassino mesmo e apostar, né, mais de 1 milhão de reais, né, na época ali 500 mil dólares, né, e de certa forma perder tudo e ter que vender praticamente todo o seu patrimônio para quase todo ele para pagar essa dívida. Diz aí na sua especialidade, né? E detalhe, por mais que eu tenha já estudado bastante coaching, bastante programação neurolinguística e vim prosperando, eu ainda tenho duas coisas que eu faço. Eu sempre pego praticamente agora tudo e continuo reinvestindo no meu negócio. De fato, eu não tenho enriquecido pessoalmente nos últimos anos como coach. Sempre vou botando mais equipe, crescendo, aumentando minhas despesas, né? E o negócio vai aumentando e a receita vai aumentando, as despesas também. E quando sobra alguma coisa eu vou e compro, por exemplo, um programa igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu acabei de entrar ali no Mastermind do Frank Kern de 35 mil dólares, a anuidade, que é, por exemplo, o preço de um carro de luxo, né? Isso aí eu tenho feito, de certa forma, repetidamente, né? E aí vem, você acredita, o que você consegue identificar, ou então que exercício que você pode fazer aqui comigo para duas coisas, né? Fazer com que eu consiga, de certa forma, levar parte da receita que eu faturo para melhorar minhas riquezas pessoais, vamos supor assim, para eu levar para casa, isso. E 2, prevenir que eu exploda o meu tudo que eu comecei a acumular novamente, sabe? Eu constrói, derrubo, constrói. Eu conheço gente que tem esse padrão, né? Eu conheço muitos. E eu mesmo já ajudei casos separados de coaching financeiro individual, por exemplo, um casal de promotores que tinham uma receita conjunta de 35 mil reais na época, que estavam completamente quebrados. Ajudei diretor executivo de empresa que ganhava 50 mil por ano e estava enforcado até o pescoço. Muitas vezes, quanto mais a pessoa ganha, maior a queda, né? Que exercício você pode fazer comigo, talvez aí, que sirva de demonstração, que mostre o seu poder aqui para a nossa comunidade? A gente está gravando em vídeo, vai ficar legal. Interessante, você vai falando naturalmente, e naturalmente já vem aí uma crença, né? Um pensamento limitante que você falou aí agora. As pessoas dizem que quanto mais cresce, maior é o tombo. Tem alguma coisa a ver com você? Quantas pessoas você acha que juntaram 1 milhão e botaram na bolsa? Quanto mais cresce, maior é o tombo. Olha, eu não conheço exatamente da bolsa, né? Eu nunca fui... Histórias desse tipo, que conseguiram juntar e caíram. Eu conheço bastante gente que foi juntando e quebrou. Isso aí, com certeza absoluta. Na verdade, o que eu aprendi nesses estudos meus e lá nos Estados Unidos, nos estudos a gente chama esses pensamentos, esses programas de crenças limitantes, né? E que uma crença, ela nunca está assim, sozinha e apitando, olha, eu estou aqui. Ela está sempre escondida, como se fosse um cacho de uva. A crença raiz está ali no miolo. E em volta tem várias outras desculpas que encobrem e mantêm aquela crença ali. E às vezes a pessoa age através daquele programa e não percebe. Às vezes pessoas preparadas veem a outra agindo ali, que a gente pode chamar até de crença transparente. A pessoa não percebe que tem aquele comportamento repetitivo, né? Então, no programa que está estruturado, ele tem vários exercícios onde, de acordo com as perguntas e as respostas, você vai afunilando
de forma que você chega lá no miolo, lá no núcleo, na crença limitante. E aí tem um processo fantástico de transformação desse programa limitante em um programa, em uma crença possibilitadora. Mas é necessário fazer todo esse processo, porque às vezes uma crença dessa, ela foi instalada aí, um programa desse, um pensamento desse, foi instalado ali num momento de emoção, lá na infância, na adolescência, e que a gente não percebe. Às vezes, dois irmãos criados do mesmo jeito, mesmo pai, um tem um comportamento, outro tem um comportamento completamente diferente. Por exemplo, eu atendi um cliente que ele reclamava o seguinte: eu ganho dinheiro e o dinheiro some. Eu ganho dinheiro, trabalho mais, ganho dinheiro e o dinheiro some. E quando ele fez todos aqueles exercícios, o que ele percebeu lá? Quando ele era pequenininho, o pai e a mãe saindo para trabalhar, e ele começou a chorar. E a gente já viu isso. A criança chorando: ai, papai, não vai não, e tal. E o papai volta carinhosamente, ajoelha ali e fala para o filhinho: olha, filhinho, o papai tem que trabalhar para pagar as contas. E ele escutou isso a infância inteira. O que ficou para ele lá de programa? O papai falou que trabalho é para pagar a conta. Então, eu trabalho e ganho 5 mil reais. Mas passa por um programa aqui que ele nem sabe que tem, que papai falou que trabalha para pagar a conta. Então as contas dele estão em 5 mil ou mais. E aí ele reclama que o dinheiro não dá para nada, que ele não consegue fazer mais do que ele consegue fazer 7 mil. Quando ele consegue fazer 7 mil, o programa está lá ainda. O papai falou que o resultado do trabalho, né, trabalho é para pagar a conta. Isso ficou para ele. A hora que ele recebe, consegue fazer 7 mil, as contas vão para 7 mil antes dele saber que recebeu aquele dinheiro. Então fica uma coisa assim, um comportamento repetitivo. E que simples assim, quer dizer, simples, depois que a gente monta todo esse programa, aí é simples. A pessoa se dá conta de que existe aquilo, e com todo aquele método, aqueles passos, ele faz uma... Eu costumo fazer a metáfora de formatar o cérebro, né? Formatar o HD que está lá. Ele reserva valores, qualidades, recursos, isso é guardado, deleta aquele programa que não faz mais sentido, que não está servindo mais, e que ele pode mudar aquele programa por um outro programa de possibilidades. E imediatamente, né, um mês, 2 meses depois, esse cliente já estava ganhando bem e conseguindo ter recursos guardados. Não, é interessante que pode até parecer, né? O que eu ganho acaba virando, depois eu aumentando as contas aqui da empresa. Agora é o seguinte, do mesmo jeito que eu tô aqui pedindo ajuda, eu sempre tenho o hábito também de oferecer e mostrar, né? E eu mostro aqui, você já tá cansado também, o Paulo é também um seguidor meu, né? E a gente sabe aqui que a gente também, olha, eu tenho a crença que quanto mais a gente dá informação, mais a gente recebe e prospera. Paulo, quais são esses passos que as pessoas têm que dar para conseguir identificar esse ultra-sabotador que existe dentro de você e se livrar dele? Não precisa falar o programa inteiro, isso aí a gente deixa para uma próxima entrevista onde você vai fazer esse exercício comigo. Mas qual é esse... O primeiro passo, o primeiro exercício seria você fazer numa hora tranquila, focado nisso, no problema aí, e pensar: que informações eu tive dos meus pais, meu pai, da minha mãe, ou da igreja, ou dos professores na escola, que tem a ver com sucesso financeiro. Você pode pegar uma folha de papel e começar a escrever quais eram as frases, como seu pai, sua mãe lidava com o dinheiro. E comece a perceber se você faz alguma coisa semelhante. Pode acontecer também que você tenha passado muita necessidade lá na infância e vai se dar conta disso, que não tinha dinheiro para nada, e hoje todo o dinheiro que você ganha é para ter mais coisas que você não teve lá na infância. Então, a primeira coisa que eu recomendo aí é você parar e pensar: como seu pai, sua mãe, a pessoa que te criou, a pessoa que você tinha mais relacionamento ali, como é que essas pessoas lidavam com dinheiro, riqueza, prosperidade? Certamente você vai perceber que tem alguma coisa em você hoje que está ligado a isso, a essa história.
Perfeito. E o próximo passo? O próximo passo, depois de perceber isso, aí fazer alguns exercícios para saber se realmente é isso que está te travando. Porque isso aí pode ser só uma daquelas desculpas que estão em volta da crença raiz, da crença limitante, do programa que está lá, né? Pode ser um exercício para você continuar se questionando a respeito disso. Uma outra dica que eu posso dar aí, bem mais prática, é você comprar uma pequena caderneta de apontamento, uma caderneta dessas pequenas que cabe no bolso, cabe na bolsa da mulher, e comece a anotar tudo que você compra. Você abre uma página para cada coisa. Farmácia, você coloca lá em cima farmácia. Toda vez que você for à farmácia, anota suas compras de farmácia. Toda vez que você for a um restaurante, anota lá o dia, quanto você gastou. Toda vez que você for ao shopping, fizer compras, você anota lá compras no shopping. Toda vez que você for ao supermercado, anota. Toda vez que você for ao açougue, à padaria, uma página para cada tipo de despesa durante 30 dias. Então, se hoje você começar isso, daqui a 30 dias você vai saber onde está indo o seu dinheiro e o que você está fazendo com ele. Isso é uma grande ajuda, é uma ajuda prática e é algo que você pode fazer a partir de agora. Legal. Olha, a gente tá ficando aqui sem tempo. O Paulo tem que correr para pegar o voo de volta para Vitória. Aqui ele esteve aqui no Rio, veio e eu aproveitei, chamei ele aqui no escritório, né, pra gente trabalhar um pouco junto e gravei essa entrevista. Mas cara, você pode deixar, você querendo saber mais sobre o trabalho do Paulo, basta você clicar nesse link que tá aqui no vídeo, tá? Ou procurar aí embaixo o botãozinho aí, para que você vai direto aí pro site do Paulo, onde tem bastante material para você começar aí a dar essa virada, erradicar esses sabotadores financeiros e ter uma mentalidade alinhada aí para prosperar cada vez mais. Você pode também, olha, se inscrever aqui no meu canal do YouTube e deixar o seu comentário aí embaixo. Paulo, cara, muito obrigado aí por essa entrevista, por essas dicas que você está dando aí para a turma que me segue, né? E você tem um recado final, alguma consideração para falar aí? Sim, Bruno, quem agradece a oportunidade, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E nós estamos pensando no próximo ano em ter esse curso lançado através de meios digitais, onde você pode fazer uma parte desse curso na sua casa, alinhar todas essas informações e depois passar um dia presencial comigo, de forma que você saia daqui desse dia com um novo modelo mental em relação a dinheiro, riqueza e prosperidade. É isso aí, gente. Então, deixa aí suas considerações e até a próxima. Até a próxima.